Salve rapaziada, salve turma, Ayrton Dicas na área para mais um vídeo. O vídeo dessa terça-feira de Liga dos Campeões da Europa, terça-feira de segunda rodada. Se chegou agora, seja muito bem-vindo, se inscreva, deixa o like. Lembrando, primeira rodada foi excelente. Tomara que a segunda seja tão boa quanto foi a primeira, tá beleza? Semana não foi tão interessante assim, já tive semanas melhores. Me refiro mais na questão de tips pré-live, né? Ao vivo foi até bem gostosinho. Tá beleza? Então vamos embora lá. Vamos já iniciar os trabalhos. Eu deixei aqui o jogo da Atalanta. Vai sair esse jogo da Atalanta. Vou tirar ele daqui, não vou trabalhar nele. Vamos para o jogo do Real Madrid. Tem dois jogos a 1h da tarde. 1h não, 1h45 mais ou menos. O jogo da Atalanta eu vou ficar de fora. Vou ver se aparece alguma oportunidade ao vivo. E o jogo do Real Madrid. O Real Madrid já é favorito. Mas o problema do Real Madrid, ó. 1,7, 1,10, 1,8. Então assim, não precisa eu passar meia hora aqui falando do Real Madrid. O Real Madrid é favorito. Só que pra mim não tem valor esse pré-live a 1,08 a 1h da tarde. Então é outro jogo. Os dois jogos da 1h45 eu vou trabalhar ao vivo lá no grupo do Telegram gratuito. Se quiser participar, tem QR Code do lado esquerdo da tela. Então a gente vai trabalhar com o que realmente a gente pretende trabalhar na tarde. Tem dois jogos das 16 horas que eu não vou conseguir trabalhar. Então assim, infelizmente não vai dar para acompanhar todos os jogos. Por exemplo, é muito jogo no período da tarde. Aqui, ó, não vai ter como acompanhar tudo. Eu separei alguns jogos e os jogos que realmente eu pretendo trabalhar. Iniciando os trabalhos aqui lá no jogo do Atlético de Madrid e o Frankfurt da Alemanha, jogo 4h da tarde, jogo comando de campo do Atlético de Madrid lá na Espanha. Se a gente pegar aqui a classificação, ó, Frankfurt é a segunda rodada. Essa questão de classificação não faz muita diferença, não faz muita questão assim. O Frankfurt é um dos líderes, ganhou aqui junto com o Bayern de Munique, com o Clube Brugge, com o PSG. E vamos ver aqui a questão do Atlético de Madrid. Atlético de Madrid perdeu de 3-2 para o Liverpool, por sinal um jogaço. Vamos pegar aqui os últimos 5 jogos em casa do Atlético de Madrid. Vem de uma grande vitória e muito motivado. Depois de um grande jogo aqui com o Real Madrid, meteu 5 bolas no Real Madrid. Eu me lembro que eu fiz uma análise antes nesse jogo. Eu falo muito que o Atlético de Madrid é o Robin Hood do futebol europeu. Ele toma muito dos times que tem dinheiro, dos milionários, dos grandes times, e acaba entregando ali para os times pequenos. O Atlético de Madrid, quando vai jogar ali com o Barcelona, com o Real Madrid, com os times maiores ali, é a maior pedreira que tem. Agora se pega um Rayo Vallecano, ó, pega o Elche, empata com o Elche, porque pega, ó, aqui já é Barcelona, o que tem mais tem aqui, ó, pega um Celta Vigo, empata, é dessa forma, mas é um time interessante. Frankfurt fora de casa, 3 vitórias e 2 derrotas, a odd tá pagando no momento, claro que essa odd vai pesar para o Atlético de Madrid, principalmente depois da vitória contra o Real Madrid, a 1,55, mas eu particularmente não gosto dessa odd do Atlético de Madrid, a 1,55 contra o Frankfurt, que é um bom time, é um time muito interessante da Alemanha. O Frankfurt está ali em terceiro, quarto colocado no campeonato alemão e vem de uma boa vitória de 6 diante do Borussia Mönchengladbach. Então assim, eu não me apegaria previamente com essa odd de 1,55 para o Atlético de Madrid. Eu não concordo com ela, eu acho ela muito baixa para esse jogo. Eu vou preferir ficar na linha de gols. O linha de ambas marcam 1,62. Eu já vejo com bons olhos. O over 2 gols e meio. Se a gente pegar aqui, ó, baixou 2,5, 2,5, 1,57. Eu vou deixar para a linha de gols o over 2 gols e meio, tá ok? Tem aquela opção na Betano lá, ambas marcam o over 2 gols e meio. Eu acho que é a melhor opção para esse jogo. E para um bilhete pronto, a gente vai baixar essa linha para o over 1,5 gols, tá beleza? Suave. 1,55 para o Atlético de Madrid contra o time kamikaze do Frankfurt. Isso não quer dizer que o Atlético de Madrid não vai vencer o jogo, porque se ao vivo ele estiver muito bem, pressionando com aquele volume de jogo que ele estava com o Real Madrid, ali com certeza a gente entra nesse back Atlético de Madrid. Mas previamente não concordo de forma nenhuma com essa odd de 1,55 para o Atlético de Madrid. Vamos para outro jogo bem interessante, o jogo do Chelsea e o Benfica. Chelsea da Inglaterra e o Benfica de Portugal. O Chelsea que dentro de casa, ó, último jogo, vamos ver aqui o primeiro jogo do Chelsea. Benfica perdeu de 3-2 em casa para o Karabakh. Com essa derrota, acabou o técnico sendo demitido e chegou agora o Mourinho. Primeiro jogo do Mourinho, empatou dentro de casa com um dos primeiros piores times do campeonato. Agora acabou vencendo o último jogo. E o Chelsea perdeu de 3-1 para o Bayern de Munique, o que é muito normal, né?
Agora o jogo é com o mando de campo do Chelsea, que em casa vem de 3 vitórias, um empate e uma derrota. Acabou perdendo o último jogo agora pro Brighton. Ah, Ayrton, mas perdeu para o Brighton. Mas você tem que botar na ponta da caneta que o Chelsea estava ganhando de 1-0 quando teve jogador expulso. Quando tem um jogador expulso é complicado, né? Benfica fora de casa, 4 vitórias e um empate. E a odd está pagando para o Chelsea. Vamos aqui, ó, a 1,67. Você acredita mais no Atlético de Madrid contra o Frankfurt ou o Chelsea contra o Benfica? Eu acredito no Chelsea contra o Benfica. Claro, eu não acho que será um jogo fácil. O Benfica tem muitos bons jogadores. O Mourinho adora estacionar aquele carro ali atrás, mas a tendência é que o Chelsea domine o jogo e que vença o jogo. Claro que a melhor opção ali é você trabalhar em Chelsea com empate, um possível lei Benfica, mas eu quero trabalhar a favor do Chelsea. Para mim é Chelsea para vencer o Benfica na segunda rodada da Liga dos Campeões da Europa. Outro jogo bem interessante, cara, é o jogo do Galatasaray, o jogo lá na Turquia contra o Liverpool. Primeiro jogo, o Liverpool ganhou de 3-2 do Atlético de Madrid e o Galatasaray perdeu para o Frankfurt. Olha, a primeira rodada, o Frankfurt meteu 5-1 no Galatasaray. E eu não estava nem lembrando desse jogo, eu peguei o jogo do Campeonato Alemão. Pra você ver que o Frankfurt não é à toa. O Frankfurt é um time interessante, então cuidado com esse back Atlético de Madrid. Tá ok? O Galatasaray aqui dentro de casa, ó, 4 vitórias e um empate. Liverpool fora de casa, 3 vitórias e 2 derrotas. O que eu posso ver aqui é que o Liverpool ultimamente vem tomando muitos gols, né? Ó. Tomou gol no último jogo do Palace 2-1, que ele perdeu. Aí ganhou de 1-0, aí pegou 2 do Newcastle, pegou outros 2 do Crystal Palace, pegou um aqui mais amistoso, eu não levo muito em consideração. Mas o Liverpool, apesar de vir vencendo e ser um time muito bom, ele vem tomando muitos gols. 1,65 para o Liverpool e 4,75 para o Galatasaray. Galatasaray também não é um time morto também. O over 2 gols e meio, pagando aqui 1,40. Eu vou preferir ficar na linha de 2 gols e meio. O Liverpool é um time muito bom, mas o Galatasaray em casa vai querer ter resultado, até porque vem de uma derrota fora de casa. Foi em casa ou foi fora de casa o jogo do Galatasaray? Foi fora de casa de 5-1 para o Frankfurt. Então assim, vou deixar o over 2,5. Ayrton, vamos supor que o Liverpool tomou conta do jogo, tá pressionando, empurrando o Galatasaray para trás. Aí sim, a gente pode trabalhar nesse back Galatasaray, ou back Liverpool. Mas, previamente, eu vou deixar esse over 2,5 para sair 3 gols ou mais na partida entre Galatasaray e Liverpool. Outro jogo interessante, lá na Itália, comando de campo da Inter de Milão, vai ter a Inter de Milão contra o Slavia Praga, 4 horas da tarde. Lembrando, os jogos que eu estou deixando aqui são jogos que eu pretendo trabalhar nesse horário. Infelizmente, vai ter muito jogo às 4 horas da tarde e não vai ter como eu acompanhar todos os jogos. Então eu separo os jogos que eu quero trabalhar. Vamos aqui, a primeira rodada, a Inter de Milão ganhou de 2-0 fora de casa do Ajax, um jogo bem complicado para a Inter de Milão. E o Slavia Praga empatou de 2-2 dentro de casa com o Bodo. O jogo é com mando de campo da Inter de Milão, que dentro de casa, se a gente pegar, ó, vem de 3 vitórias e 2 derrotas. O Slavia Praga fora de casa, 3 vitórias e 2 empates. E a odd com certeza pagando um favoritismo para a Inter de Milão. 1,35, 1,33. A odd devia estar bem mais alta que esse Slavia Praga. É um time nojento. Mas eu vou deixar aqui Inter de Milão para vencer o Slavia Praga. Tá beleza? Marseille e Ajax é um jogo que eu não vou acompanhar, eu vou deixar de fora. E aqui o outro jogo vai ser o Bayern de Munique contra o Pafos. Vamos ao primeiro jogo do Bayern. O Bayern venceu dentro de casa de 3-1 do Chelsea. E o Pafos, ele empatou de 0-0 com o Olympiacos. E esse jogo, se não me falha a memória, vocês podem me corrigir, o Pafos estava com um jogador a menos praticamente o segundo tempo inteiro ali, e o Olympiacos não conseguiu fazer o gol. Me corrijam se eu estiver errado. Tá ok? A odd com certeza pagando um favoritismo pro Bayern, e o Bayern é favorito, não tem como a gente... é favorito, tá 1,11. O 2,5, vamos ver o 2,5 aqui, não está com um valor tão interessante, ó, 1,22. Então, em vez de eu pegar o 2,5, dá para pegar aqui o Bayern de Munique para vencer. Claro que ao vivo dá para você pegar essa odd bem mais interessante, tá ok? Faz aí a sua dupla, faz a sua tripla, nada mais que isso. E lembrando, se você fizer o cadastro da Betano através do QR Code que está aí, ou lá nos stories do Instagram, você vai receber 30 dias lá do nosso grupo de tips, vai receber no PV do WhatsApp, lista de jogos, bilhetes prontos e etc.
Tá beleza? Então assim, a tip que eu vou deixar para o dia vai ser, ó, a Inter de Milão para vencer. Vou deixar aqui o Chelsea com empate. E vou deixar o Atlético de Madrid para vencer. Esse é um bilhete com a odd 2. Aí, eu quero botar alguma coisa. Aí você bota o Bayern para vencer. Mas a tripla que eu vou deixar para o dia será essa. Tá beleza? Lembrando sempre, Liga dos Campeões, Liga Europa é só mais um campeonato, meu parceiro. É só mais um campeonato. Então não invente de subir stake em Liga dos Campeões, de testar método em Liga dos Campeões, que senão o fumo entra. Beleza? Fica todo mundo com Deus, tamo junto, até a próxima.